Olá, olá, boa tarde, cidadãos e cidadãs das artes. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Facebook. Bom, a primeira sugestão que eu faço é que vocês já, por agora, avisem seus amigos, seus familiares, né? Pode mandar mensagem no WhatsApp, nas redes sociais, para avisar que a live está começando, tá bem? Hoje a gente tem um bate-papo interessantíssimo. Vai participar do bate-papo hoje a Savana Figueiredo, ela que é jornalista, produtora da exposição Emoções Desenhadas, Uma Luz no Fim do Túnel, que está sendo inaugurada hoje na sala de leitura aqui na Cidade das Artes. E também produtora da série documental Linha Tênue, Os Transtornos da Mente, que foi dirigida pelo cineasta Anderson Correia. Participa aqui conosco a nossa grande estrela, o Edson Antunes, ele que é artista plástico, autor das obras da exposição, naturalmente, e dono da história que foi ponto de partida, tanto da exposição quanto do documentário. E conversaremos também com a Maria Zilda Gomes, ela que é psicóloga e vai poder nos esclarecer tecnicamente sobre os transtornos da mente. E a Érica Pontes e Silva, que além de psicóloga, é diretora do Instituto Nilze da Silveira. Lembrando sempre que a live é viva, portanto, é muito importante que vocês participem, interajam aqui conosco, interajam entre si. É um espaço coletivo que serve para a gente fazer essa troca, tá bem? Tenham todos uma ótima live, eu vou chamar aqui todo mundo. Olá, Edson, Savana, Érica. Opa! Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Bom, a gente tem muitos assuntos a tratar e a sugestão que eu faço é que a gente poderia começar conversando, ouvindo um pouquinho da Savana, né? Porque eu acho que você vai poder construir um panorama, descrever um pouquinho para nós sobre como foi a idealização desses projetos, né? Que é uma rede de projetos, na verdade, existe toda uma rede. Você dividiria aqui para nós, conosco, um pouquinho dessa história, da tua experiência? Claro, Gui. Primeiro, boa tarde a quem está chegando. Agradecimento à Cidade das Artes, a vocês, profissionais aí, doutora Érica, Maria Zilda e a estrela, o Edson, por esse trabalho maravilhoso e por estar aí nessa parceria com a gente, tá? Pessoal que está chegando, oi, fica aqui com a gente, não sai não, hein? Então, Gui, eu fui convidada pelo Anderson Correia, que é um cineasta. Ele começou a produzir em 2018 a série documental Transtornos da Mente, em 10 episódios, que fala o tema, aborda os principais episódios da sociedade hoje, né, que acomete a saúde mental, que é depressão, ansiedade, transtorno de bipolaridade, enfim. E um dos episódios, ele me convidou para achar um depoente. E eu, apaixonada pelo inconsciente, pelo trabalho da doutora Alice, eu falei, não, a gente precisa gravar lá. E ele super aceitou, e fomos super bem recebidos pela doutora Érica, que está aí, pelo Edson, e eu não sabia da grandeza, da coisa, é um gênio, sabe, o Edson? Fora outros pacientes, e o espaço que tem lá, que é o Espaço Travessia, que oferece várias coisas, além de reiki, dança, tem exposição de pacientes, eu conheci o trabalho dele. E ali, eu e o diretor, a gente conversou e pensamos, não, depois que a série for ao ar, a gente vai fazer alguma coisa. Por que nós vamos fazer alguma coisa? Porque a gente precisa quebrar esses muros, esses estigmas de preconceitos, esses rótulos que a sociedade coloca, que já vem no inconsciente por várias gerações. Eu acho que esse trabalho é uma lente de aumento para que as pessoas realmente deixem de lado aquele estigma de inútil, o paciente é inútil, ou um termo pejorativo louco. E, assim, pela arte do Edson, eu decidi ir para a Cidade das Artes, para que as pessoas possam romper isso, abraçar o trabalho dele, acolher, porque eu acho que a imagem consciente, a arte, ela diz muito de nós, né? Aqui gesticulando, e eu acho que as doutoras podem até me desenhar, porque diz aí, né, a famosa frase da psicanálise que quando a boca se cala, os dedos falam. Então, eu acho que é isso, é de todo o meu coração. Eu agradeço ao Anderson, o diretor, por ter
Hoje ele está gravando, ele não está aqui, mas em breve ele vai estar com a gente ao vivo na palestra. Todos possam visitar esse trabalho. Do grande o Edson, e ver que não só o Edson, tá de beleza, a partir de outros pacientes também que não tem. Savana, você está nos ouvindo? Travou um pouquinho. Travou um pouquinho aqui, na verdade. Tiveram algumas frases que ficaram entrecortadas, mas pelo que a gente pôde absorver aqui, notar que existe muita paixão nesse trabalho, assim, né? Existe um ideal por trás, né, de desestigmatizar, né, essa imagem dos transtornos mentais e de enfatizar a importância, né, da arte para o tratamento, né? Tem muito a ver com isso, né? Então, Gui, assim, a gente fala normal de um diabético, normal da diabetes, normal de um câncer, né? Assim, normal em termos. Mas ainda aceitar um diagnóstico, falar que a pessoa tem... Eu tenho uma depressão, parece que eles são colocados de lado. Eu falo depressão, mas tem outros casos, né? Eu estou usando depressão. Eu acho que a gente precisa aprender. Eu digo que se eu tivesse uma... Porque que é uma formação terapia holística, dor e sofrimento, como é que esses descendentes recebem isso desses familiares? E um barulho. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ainda está um pouquinho entrecortado. Vocês estão me ouvindo aí? Está um pouquinho entrecortado. Assim, o que a gente poderia fazer, quem sabe, você pode entrar novamente na live e, enquanto isso, a gente pode, por exemplo, ir conversando tanto com a Maria Zilda quanto com a Érica, para elas trazerem um pouco dessa parte mais técnica, né? Sobre esse estigma. Pode ser? Eu acho que agora a doutora Maria Zilda pode passar a bola para ela, brilhante no nosso transtorno da mente, supervisora de conteúdo. Ela vai poder falar sobre a série. Depois a doutora Érica pode falar sobre o trabalho da arte-terapia, o trabalho dela no Instituto, e eu vou ficar aqui só assistindo vocês. Maravilha, maravilha. Passa para mim. Isso mesmo, está contigo, Maria. Obrigada, Savana. Você sempre com a palavra, a gente chama de palavra guia, né? Eu falo isso com o Anderson. Eu falo, Anderson, Savana, talvez ela não saiba o quanto que, para mim, ela tem esse código de guia, né? Que é uma pessoa assim, muito, muito aberta no que vai falar, uma pessoa que não tem o que esconder na proposta de uma fala. Então, permite, de uma certa forma, né, que a gente também se exponha da maneira que puder. Né? Puder no sentido de querer, que a gente pode, a gente está aqui para isso. É o seguinte, primeiro, abrindo com o nosso trabalho, Linha Tênue, rapidamente falando, como surgiu Linha Tênue, uma live, eu já até coloquei isso, mas eu gostaria que esse público de hoje entendesse que foi um trabalho que o Anderson Correia não sabia o nome de Linha Tênue, não sabia que iria um dia fazer uma série ou qualquer coisa desse tipo, mas eu conheço o Anderson há mais de 20 anos e ele sempre falava para mim, Maria Zilda, eu queria tanto, mas tanto conhecer mais a mente humana, e a gente conversava sobre a mente humana, enfim, isso 20 anos. Aí eu falava sobre, não o diagnóstico, mas sobre o comportamento de uma pessoa que tem uma mente mais quebradinha, que precisa ser colada, aquela mente mais sofrida pelos traumas de infância, e por aí vai. Então, Anderson se encantava com tudo isso. E houve uma lacuna, houve um tempo que a gente não se encontrou,
Eis que volta essa criatura fantástica na minha vida, eu lá no meu divã e na minha cadeira, e essa pessoa diz para mim, Maria Zilda, eu tenho uma proposta disso. Ele não falou Maria Zilda, porque quando ele quer uma coisa, ele me chama de Zildinha. Uhum. Ele falou, ô Zildinha, eu preciso de você. Aí eu falei assim, Anderson, eu nunca, igual a Madre Teresa, eu estou há 30 anos aqui. Eu nunca saí dessa cadeira e desse divã, a não ser para congresso, para seminários, para estudos, sei lá eu. Eu nunca saí daqui, eu não vou me acostumar lá fora. Aí ele disse, não, aí a gente se despediu, ele foi embora, aí Anderson começou a me procurar. Olha, eu tenho aqui um trabalho que eu quero fazer, chama-se Linha Tênue. Anderson, vai embora, eu não quero fazer esse trabalho. Eu não vou fazer. Aí ele disse assim, vem, que eu preciso. A maneira como ele falou, não deu, porque bateu como se eu estivesse ali com um paciente dizendo, vem falar da tua clínica, vem falar das dores que a gente até traz para cá, lá fora, para aqueles que não entendem, não escutam, não sabem, não conhecem a saúde mental, vive preso no medo, numa vergonha, num pudor, que não comenta sobre suas dores. E assim, Zildinha, você vai ajudar a salvar tantas pessoas que estão cegas e surdas. Olha, foi uma poesia naquela sala. Então, eu disse para ele, tá certo. Eu lá sabia que seria tão complexo. Falei, então tá, e como é isso? Não, a gente vai filmar, você fala sobre o seu trabalho, sua clínica. Imagine falar de uma clínica de 30 anos, Jesus. Aí eu disse, tá bom, Anderson. Aí, onde a gente vai falar? Aí ele, pode ser na tua casa? Aí eu, na minha casa, Eu sei que apareceram um monte de câmeras em tudo quanto é lugar, uma coisa assim, diferente. E eu assustada, eu falei, o que é isso, Anderson? Não, é assim mesmo, é porque a técnica é essa, para sair com a imagem assim, assada. E eu fui. Quando eu sentei para falar de depressão, que eu consegui trazer os casos clínicos, aí eu fui entendendo o valor que não tem preço, para explicar para o ser humano que sofre, que eu tenho a experiência, não sei se sou nem sou terapeuta, mas eu tenho a experiência para cuidar. E contando a minha experiência, eu vi as pessoas cada vez mais interessadas. Não só parentes, amigos, pessoas que eu não conhecia. Eu disse, caramba, então além da clínica, além da cadeira e do divã, eu tenho uma chance de mostrar aquilo que eu tanto mostrei na minha vida. Vai dar certo, você vai melhorar, existe um caminho, não ali fechado, mas para uma quantidade imensa de pessoas que é comprovado hoje através do retorno que eles dão até pelas redes sociais. Então, essa é a história de Linha Tênue. E nós tivemos, o Anderson teve uma bênção muito grande, posso falar assim, tá? Em todos os sentidos, essa bênção, não só no religioso, uma ajuda consistente que veio e deu ao Anderson a condição de continuar esse trabalho, foi o Laboratório Cristalino. Então, esse laboratório, ele apoiou o Anderson, e ele foi vibrando com o Anderson, ele foi apostando no Anderson. E hoje, Anderson ainda tem esse laboratório, ainda tem essa fonte para poder continuar espalhando cada vez mais esse ser humano que sofre e não conta. Agora ele vai poder sofrer e contar, seja de que forma está o Edson para dizer. E uma outra coisa que eu queria colocar, muito importante, saindo da é sobre a condição do Edson, tá? Que ainda vai falar em alguma coisa. Viu, Pedro? Depois da exposição da Edson, aí eu vou voltar para falar tecnicamente dessa história do escrever, do pintar, do cantar, do falar, do dançar, como uma instituição consciente, tá bom? É isso.
Perfeito, perfeito, muito bom. Tem tudo a ver com comunicação, né? Você mesmo colocou a força da palavra, né, e da arte. A gente quer saber sobre isso. E E a vamos... doutora Érica, isso. E a doutora Érica, assim, como foi receber todo esse movimento, entender, assim, toda essa expressão? Conta um pouquinho para nós da tua experiência. Gostaria de iniciar aqui minha fala agradecendo imensamente esse convite, a sensibilidade da Savana, né, desde a nossa primeira conversa, ela sempre se mostrou muito sensível, querendo entender, né, um pouco mais sobre o nosso trabalho executado lá no Instituto Municipal Niso da Silveira, né, que, assim, eu acho que reflete bastante o que a Maria Silva falou, né? Essa necessidade que temos hoje de levar, né, às pessoas, né, a possibilidade de um entendimento, que elas possam ter um lugar de fala, que elas possam ter um entendimento, às vezes, pelo sofrimento que a vida, né, imprime, e que às vezes as pessoas nem sabem o que fazer com isso, ou não se sentem autorizadas, né, a procurar uma ajuda, a entender o que está passando. O Instituto Municipal Niso da Silveira funciona no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, né, é uma instituição centenária, que nas últimas décadas vem passando por um processo de desconstrução das práticas manicomiais. Então, a gente está num processo, eu não tenho que falar num processo que não é algo que começou agora, mas é algo que já tem um percurso muito longo, de vários profissionais, de um investimento grande, que hoje em dia está alinhado às políticas de saúde do município do Rio de Janeiro, né, pela Superintendência de Saúde Mental do município do Rio de Janeiro, em que a gente pensa a desconstrução, né, dos manicômios, a desconstrução do hospital psiquiátrico. Então, para isso, estamos investindo amplamente em novas formas de se pensar, de se tratar, de se lidar com a loucura, né? Foi citado aqui o nome da doutora Nízia Silveira, né, que inclusive o Instituto leva esse nome, que é a base, né, a nossa base, né? Temos vários serviços voltados para arte, cultura, lazer no Instituto, né? As práticas que a gente chama de práticas manicomiais ou da psiquiatria mais tradicional, elas vêm dando lugar a novas práticas, como eu já citei agora, né? De arte, cultura, lazer, esporte, e aos poucos a gente está conseguindo substituir a internação tradicional, né, a longa permanência, né? Tínhamos pacientes que passaram uma vida dentro do hospital psiquiátrico e que hoje retornaram à cidade, né, que tem uma vida rica, que pensamos em novos serviços de saúde mental, porque está um ruído, eu não sei se estão escutando, novos serviços que venham a substituir essas práticas arcaicas da psiquiatria. Perfeito, sim. O Edson é um ótimo exemplo disso, né? Sim, sim. O Edson, ele foi perguntado, a Savana perguntou, né, quais seriam os clientes que a gente poderia estar pensando, né, para esse projeto que ela estava desenvolvendo. Pensamos imediatamente no Edson, pela história maravilhosa que ele vai estar contando aqui para a gente, e que eu acho que representa muito o que a gente vem desenvolvendo no Instituto, né? Atualmente, o Instituto Municipal Niso da Silveira, né, apesar dessa pandemia, é aberto às pessoas que possam conhecer, que possam desfrutar de tratamento diferenciado, que não tem mais como base as práticas tradicionais, né? Hoje temos várias oficinas
oficinas, vários serviços. Foi citado aqui o Espaço Travessia, né, onde tem exposições, aulas de teatro, oficinas de jardinagem. Temos o espaço Trilhos do Engenho, né, que é um centro de convivência e que faz um trabalho belíssimo também com a clientela e a comunidade em torno. Temos também o Ponto de Cultura Loucura Suburbana, né, que é o nosso famoso bloco, que já é reconhecido na cidade como bloco tradicional, né? E eu acho que com esse papo aqui eu vou poder ir falando um pouco mais e para poder dar uma ideia para vocês do que a gente pensa atualmente, né? Hoje a gente não destaca mais a doença mental, a gente quer saúde mental, né? E nosso trabalho é voltado para isso, né? Que as pessoas sejam plenas, que possam estar na vida plenamente, apesar das diferenças e que chamariam de algumas dificuldades que antes excluíam, né? As pessoas iam para o hospício porque eram diferentes. Hoje a gente quer que a gente ocupe a cidade, que todos estejam juntos nessa cidade e que as diferenças sejam algo que venha enriquecer mais esse convívio, né? Acho que o Edson pode falar um pouquinho disso, né? Com certeza, a nossa estrela aqui, o Edson. Ô, Guia. Ô, Guia. Oi. Consegue nos ouvir? Olá? Tá me ouvindo? Guia, antes de passar para o Edson, que é a estrela da nossa exposição, a doutora Érica falou aí do hospício, como se falava, né? Tô ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Sim. Sim. Tá ouvindo? Sim. Sim. Oi. Eu acho que tá parado, né? Oi, Gui, tá ouvindo? Oi. Então, a doutora Érica, ela chegou a falar do hospício, né? E hoje eu acho muito comum no nosso meio as pessoas falarem, você tem que ir para o hospício. Então, assim como a gente pede para evitar palavras, né? Até em questão do racismo, eu acho que fica um pedido meu aqui também. Evitar isso, porque, assim, é doloroso para os familiares, é doloroso para o paciente, é uma exclusão, todo mundo. Então, a gente pode, no dia a dia, numa postagem no Facebook, evitar essa história do hospício, estigmatizar uma pessoa e dizer, você não é normal, como se fosse... Sabe, porque é uma doença normal como uma outra qualquer, sabe? Então, acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de empatia, e o Instituto, ele hoje é todo desenhado, cheio de grafite, é todo alegre. Então, realmente foge daquele negócio do manicômio, uma coisa pesada, e foca realmente no lazer, na cura, e não só na doença e no diagnóstico, entendeu? Agora... Sim, totalmente, não, perfeito. Esse estigma, assim, é realmente muito presente, sabe? Eu noto que... Aliás, eu tenho até uma dúvida, assim, porque a gente tem a palavra hospício, e existe ainda assim um estigma, talvez uma imagem ainda das práticas antigas, né? Por exemplo, de eletroconvulsoterapia, de um ambiente muito pesado. Qual seria o termo correto para a gente utilizar? Que não hospício, que outras palavras a gente pode usar para designar o local, o estabelecimento que a gente trata esses transtornos? Olha, o hospício, ele imprime ainda uma carga muito forte, né, dessas práticas que você falou, né? Então, a nossa meta é acabar com o hospício, que não exista mais, né? A gente quer, tanto que quando as pessoas não entendem muito bem, falam, tem que acabar com o Instituto Municipal Nilce Silveira, vai fechar. Não, vai se transformar, né? A gente não quer mais que essas práticas manicomiais imperem, né, nesse ambiente de tratamento. Então, a gente está em transformação constante. E, para isso, a arte
cultura, lazer, formação, é o nosso caminho, é o nosso norte. Né? Existem outras formas de lidar com a loucura, existem outras formas de se tratar, que, assim, eu não estou falando mais uma questão ideológica somente, né? Mas a gente tem dados hoje que mostram que é muito melhor o cliente ser tratado dessa outra forma do que do método anterior. É melhor, é menos custoso, né? É melhor para a família, para o cliente, para a sociedade. Né? Uma sociedade que com menos violência, né? Você manter uma pessoa trancada, passar uma vida dentro de uma enfermaria, isso é uma grande violência, por ser louca, né? Ou por a gente não saber como lidar com essa loucura, então tranca, porque pode ser violento, tinham vários estigmas, né? Que o louco ele é violento, o louco não pode conviver socialmente, né? Então, isso tudo a gente pode colocar no pacote de extrema violência, né? Pessoas que, por sua condição, por sua forma de estarem na vida, né, eram destinadas a passar o resto dos seus dias trancadas dentro de uma instituição. Então, a gente chama isso de hospício. Essa ideia de hospício. Entendi. E a gente quer outra coisa, a gente quer o Instituto Municipal Nísio da Silveira. Né? Perfeito, que maravilha. Transformado. Ficou muito claro mesmo. E agora que chegou um grande momento, assim, né? Edson, tá nos ouvindo bem? Sim. Perfeito. É que eu estou segurando aqui meu fone, que ainda não estou acostumado com o aparelho. Eu gosto mais de pincel e de tela, de cores. Que maravilha. Mas está todo mundo meio que se acostumando, né? A pandemia obrigou a gente a fazer muita live, conversar pelo telefone celular, então está todo mundo mais ou menos se adaptando ainda. Eu vou chegar lá um dia, ainda chego lá. Ainda vou tirar nota 10 um dia. Bom, eu estou vendo, inclusive, que a tua camiseta aqui está fazendo alusão a um dos quadros que está exposto, né? Me parece que tem uma técnica meio parecida, né? Foi você mesmo que produziu? Sim, o que acontece? De tanto fazer tela, começou a sujar as camisas. Aí eu botei na cabeça assim, se um pingo de tinta cai no tecido, por que não lambuzar ela toda? Vamos colorir esse Rio de Janeiro que precisa de cor. Aí surgiu o que eu te chamo, né? De chapisco maluco. Chapisco maluco. Demais, muito legal. É um jeito também. É um jeito também de brincar, como vocês estavam falando aí, sobre o preconceito dessa sociedade. Né? A sociedade, às vezes, só aceita aquela pessoa na roda delas ali, se ela tiver com a boa etiqueta no corpo, né? Frio. Então, passei a vestir a minha etiqueta, as minhas cores, é o que me dá felicidade, me dá mais amor na vida, conviver assim, através da pintura. Então, tem que aceitar, não aceitar a opinião de terceiro, mas sim o que está aqui dentro do meu coração e aqui dentro da minha mente, para me fazer feliz. Então, que lindo, não? Muito sábio. Muito sábio. Não, essa etiqueta, na verdade, é uma marca assim, que ficou completamente reconhecível, né? Porque eu vi aqui imediatamente no vídeo e reconheci aqui a tua técnica. Muito bom, uma marca notável. Tem muita gente que gosta. Mas o mais importante para mim, nesse mundo, eu vou falar assim, é poder contar, através das cores, da tinta, um pouco do sofrimento e ter aceitado que eu tinha dentro da minha cabeça que eu precisava de tratamento. Isso para mim foi muito importante. Por isso que eu gosto de hoje em dia. Gosto da arte-terapia, sou apaixonado pela arte-terapia, sou apaixonado pelos meus trabalhos, porque a tinta, a cor, me deu paz, me centralizou nesse mundo, me conseguiu fazer um homem que era revoltado hoje em dia, um homem apaixonado por tudo que eu faço, através das cores. E poder contar essa minha passagem através dos meus trabalhos, através de cada quadro meu, contar um pouco dessa passagem, para mim é importante. É muito importante. E a tinta, para mim, a tela, para mim, como eu já falei até para a Savana uma vez,
bem mais forte que o remédio. Porque não adianta eu tomar só o remédio e não ter uma tela e não ter uma tinta na minha frente. Porque isso aí, para mim, me traz paz, sossego. Eu consigo aceitar. No começo foi difícil aceitar o meu transtorno mental, porque o mais difícil do cliente, do paciente, é aceitar o que ele tem. E através da arte-terapia, eu consegui me olhar no espelho e ver que realmente eu precisava de ajuda. E essa ajuda veio há 15 anos atrás. E para mim foi um caminho muito bonito que eu fiz através da arte-terapia, onde hoje em dia eu consigo me controlar, tenho um bom humor, sou apaixonado pela minha família, sou apaixonadíssimo pelos meus filhos, que está vindo mais um, né, que eu tenho um de 2 anos, já está vindo mais um. Então, foram os presentes que Deus me deu, depois de várias tentativas contra a mim mesmo, tentar botar um ponto final na minha história. Só que Deus não deixou botar um ponto final na minha história. Ele fez a continuação, e essa continuação veio através dos meus trabalhos, através das minhas pinturas. Isso, para mim, é muito bom, porque eu sei que o dia que eu chegar no final desse arco-íris, eu vou descansar em paz. Perfeito, não demais. E Edson, você dividindo aqui toda a tua... tudo que você vibra, né? A arte aqui que você vive hoje, sobretudo. Mas eu penso assim que nem sempre tenha sido dessa maneira, né? Para que a gente possa inspirar outras pessoas que vivem cada um da sua maneira, a sua angústia, o seu transtorno. Como que a arte surgiu para você? Quando que você começou a se entender artista e entender que a arte era o caminho? Como que foi esse início para você? Olha, eu falar do meu passado é um pouco complicado, porque vem problema de família. Né? Eu fui um garoto revoltado, porque saí de casa aos 13 anos de idade. Fui garoto de rua, do bairro de Marquise. Né? Então, eu já pensava, às vezes, né, em acabar comigo, como tinha tentado. E quando esse meu detalhe, esse meu problema de cabeça surgiu pior, foi quando eu consegui realmente ir atrás de ajuda. E essa ajuda eu encontrei. Passei no Pan de Del Castilho, onde eu conheci uma psiquiatra lá, e me viu na emergência do jeito que eu estava, então me jogou para dentro da sala, e ela que me caminhou. Primeiro lá para a Praça da Bandeira, na Praça da Bandeira não conseguiram ficar comigo. E da Praça da Bandeira entraram em contato no Instituto Nilson da Silveira, lá no CAPS, Raul Seixas, onde eu conheci, tá, 2 pessoas que foram muito importantes nesse meu caminhar, nesse meu novo caminhar. Foi minha psicóloga Viviane Tinoco e o Dr. Cláudio, que está comigo até hoje. A doutora Viviane Tinoco não se encontra mais lá, já está em outro local. Mas o Dr. Cláudio já se encontra ainda comigo até hoje. Inclusive, esse Dr. Cláudio, tá, foi o primeiro médico, depois que viu da internação que eu passei, né, que eu fui obrigado realmente a ficar internado, e eu não fiquei revoltado nessa internação. Ao contrário, quando eu saí da internação, eu quase invadi a sala dele e dei um beijo no rosto dele para agradecer pelo que ele fez. Né? Porque ele foi um médico, para mim, é mais do que um médico hoje em dia. É um amigo, é um irmão, é um companheiro. Eu tenho adoração ao Dr. Cláudio. Eu tenho adoração danada à doutora Viviane Tinoco. Tenho. Eu tenho adoração, bem dizer, às minhas fadas madrinhas que eu tenho no Instituto Nilson da Silveira. Doutora Érica, pelo apoio e o carinho que ela tem com todos os clientes. Né? E esse Dr. Cláudio foi que descobriu, através da arte-terapia, no CAPS, a minha necessidade de fazer alguma coisa. Portanto, ele me presenteou meu primeiro cavalete que eu tive contato, foi ele que me deu. E esse cavalete ainda se encontra comigo, inclusive está aí no espaço, né? Está aí na exposição esse cavalete. Ele não é muito bonitinho, não, ele é feio, tem as perninhas, mas é meu cavalete. Ali foi meu ponto de encontro, onde eu fiz a minha primeira tela, pedindo socorro, ajuda. E dali ele me encaminhou depois, lá para trás, para o museu, onde eu comecei na cerâmica. E a primeira vez que eu toquei na cerâmica, eu senti um amor tão grande, você manusear aquela massa descendo pelos seus dedos, e você conseguir construir, através da cerâmica, um objeto que lhe traz paz. Ali foi começando a surgir um Edson diferente, um Edson totalmente diferente, mas eu era uma pessoa que ainda não falava com ninguém, eu era fechado na minha, e só vivia chorando e dando soco na parede.
cabeçada na parede, e pensava ainda às vezes em dar um fim na minha vida, porque você conviver num mundo onde o preconceito é muito grande e você não aceitar que você tem um problema psiquiátrico, você precisa tratar, é difícil. Você ter realmente disposição. Foi quando eu acabei da cerâmica, passei para a TV do museu e comecei a pegar nas telas. Ali meu mundo foi mudando cada vez mais. Eu ainda sofria preconceito, porque eu saía de casa, ia para o museu, sempre todo sujo de tinta, calça suja de tinta, meu tênis sujo de tinta, minha jaqueta suja de tinta, andava com meus pincelzinhos na mão, meu lencinho na mão, porque eu não conseguia falar com ninguém na rua. E ia, escutava, passava perto das pessoas, as pessoas falavam assim, sai de perto, você é maluco, sai de perto, você é um mendigo, sai de perto, você é um cracudo, sai de perto. Escutei muito isso na minha vida. Mas isso, através da tinta, entrava aqui, saía aqui. Entrava de um lado, saía do outro. Porque eu estava concentrado naquilo que me trazia paz, naquilo que estava me dando cor ao mundo, onde eu falava, meu caminho era cinza, meu céu era negro. Mas depois que eu conheci a arteterapia, conheci a pintura, fiquei sabendo como é manusear um pincel numa tela, vendo o bailar, como eu falo, o bailar do pincel numa tela, aquilo dentro de mim foi brotando um Edson que eu não conhecia. Foi como se surgisse aquela criança que foi expulsa de casa aos 13 anos de idade, né, por não aceitar algumas coisas. Aquela criança surgiu, mas surgiu feliz. E ali eu fui crescendo, ao ponto de passar a chegar em casa todo dia e me olhar no espelho. E olhar no espelho, que eu falo, é o seguinte, tem pessoas nesse mundo que precisam chegar em casa e se olhar no espelho antes de censurar terceiro, antes de olhar a vida do vizinho. Tem pessoas que precisam chegar em casa e se olhar no espelho e ver qual o defeito que ela tem, para ver se ela precisa de ajuda. Porque muitas pessoas precisam de ajuda, mas não aceita. Não aceita, por quê? Porque pensa que o mundo é normal. Não é tão normal assim. Você fala mal de um, fala mal do outro. E se você tenta contra a sua própria vida, é pior ainda. Então, eu comecei a cair na realidade através da pintura, que eu precisava de ajuda. E hoje em dia, como eu falo, eu sou um homem feliz, apaixonado pela vida, eu sou um homem totalmente diferente, eu amo a vida, eu amo as cores. Que lindo. Assim, te ouvindo falar faz com que a gente ame mais a nossa vida, o teu amor por você mesmo faz com que a gente queira nos amar mais. É, assim, extremamente inspirador te ouvir, Edson. A gente ainda vai fazer uma rodada aqui, ainda vai conversar, olha, né? Oi, pode falar? Olha, eu vou falar uma coisa para você, assim, eu não sou puxa-saco de ninguém, mas eu tenho um local fora da minha casa que eu amo muito. Eu sempre falo, quando as pessoas escutam, ninguém sabe que eu sou cliente lá do Instituto, mas às vezes estou sentadinho no meu banco, vem muita visita, aquela turma de visita fica sentada ali embaixo, aí eu falo do outro, porra, maluco ali, maluco aqui, porra, aqui é um pinel. Aí quando eu levanto, eu falo assim, olha só, aqui somos todo mundo feliz. Somos malucos sim, mas somos felizes. Porque aqui dentro eu não vejo hospício, aqui dentro eu vejo o meu mundo encantado. Aonde vocês precisam chegar em casa, se olhar no espelho e ver antes de censurar alguém e descobrir por que somos felizes aqui dentro. Porque aqui dentro a gente encontra paz. Perfeito. Que lindo, Edson. Assim, estou sem palavras, sem palavras. A doutora Maria Zilda comentou aqui conosco, aqui mais no início da live, que gostaria de esclarecer um pouquinho mais, né, sobre o papel da arte no tratamento de diversos transtornos e tudo mais. Você aprofundaria essa questão aqui para nós? Sim. A gente pode pensar na arte uma coisa milenar. A gente está falando de uma arte hoje, mas a gente está falando que essa arte está sendo usada muito melhor hoje. Mas se a gente for pensar na arte, a gente vem lá daquele desenho nas pedras, né? daqueles códigos, daqueles movimentos. Então, quem eram essas pessoas e por que elas escreviam e por que elas desenhavam com as cores que a tecnologia de hoje não era de antes?
era barro verde, barro preto, e por aí elas pintavam, e as emoções nas cores também chegavam até essas outras pessoas. Eu queria fazer, antes de colocar a arte em si como efeito, eu queria falar do Edson. O Edson, ele não é um Edson hoje. Olha que bonito, para todo o Brasil entender, para toda a humanidade entender. É o Edson bebezinho, que não tinha um pincel ainda. As coisas na mente dele estavam entrando em preto e branco. Aí o Edson foi crescendo, virou uma criança, e muitas coisas nos arquivos dele estavam ali, e ele não tinha ainda o pincel, as cores, a tela, o cavalete, para poder as coisas entrarem e elas se dissolverem através de qualquer fala. O que eu quero dizer para o Brasil é que esse Edson, parecido com tantas outras pessoas, não tinham, por razões, cada uma, né, a razão particular e várias razões, não tinham os orientadores, tanto educadores, quanto familiar, quanto a sociedade, que pudesse trazer para essa criança ainda chamada Edson, e para tantas outras, tá, a possibilidade que a criança tem nas escolas hoje em dia. Hoje em dia, há muitos anos, de algumas décadas para cá, que tem o pincel, que tem o lápis de cera, que tem a dança, o teatro, a música, mesmo nas escolas da rede pública. Então, o que eu quero dizer, fatiando, eu digo o seguinte: Edson, ele nem foi da geração que encontrou todos esses artefatos, todo esse material, e não encontrou também na família alguém que pudesse favorecer a ele essa oportunidade. Aí essa criança, ela foi crescendo numa dureza muito grande. E o que aconteceu com a mente? Com a mente de um, poderia acontecer uma coisa, com a mente do outro, uma outra coisa. Na do Edson, houve uma rachadura, como se fosse um espelho craquelado, como se uma pedra tivesse batido no espelho e tivesse transformado o Edson em vários pedaços onde ele não se reconheceu mais. Aí dali entra uma tal chamada loucura. A loucura daquele que não consegue mais saber quem ele é. E por isso batia a cabeça na parede, e por isso fazia todo um gritar de eu quero saber a quem eu pertenço, eu quero saber quem eu sou. E nisso, uma agonia, uma angústia muito grande. Aí alguém aparece e leva o Edson para uma família. Eu não vou falar o nome das instituições, que já foi falado, mas eu estou dizendo assim, eu vou falar na minha metáfora, na minha linguagem. O Edson foi levado para uma família que olhou para ele e disse: nossa, vamos dar uma consertada nisso aí. Aí foi ajeitando com o olhar de amor, com o copo d'água filtrado, com a comida quentinha. Olha quantas coisas que eram para o Edson receber lá atrás. E o Edson foi recebendo. Eu acho que o Edson, eu falo do Edson, ele é o que está aí, né, nessa condição de nos falar, né, sobre esse sentir, mas tantos outros. Se a gente pudesse oferecer o que essa instituição oferece, o que a doutora Anísia criou, conseguiu, na criatividade dela, entender que existia um paralelo. Não precisa só ser na infância. Eu posso dar amor em qualquer idade, porque o paciente tem a recuperação dele gradual, gradativa. Aí, um belo dia, deram ao Edson o que ele deveria ter recebido com esse talento lá na infância: o pincel, o giz de cera, né? Eu quero explicar bem bonitinho assim, viu, Edson? Viu, gente? Para entender o que... Olha a fome de poder voltar, olha lá o inconsciente, tudo guardado, voltar e falar com as pessoas através desse material, quando ele diz:
ele botou aqui, ó, as minhas cores que me dão felicidade. E o que é felicidade para a ciência da psicanálise? É a ausência de angústia. A ausência de angústia é morte. O ser vivo é atravessado pela angústia. Mas a presença da paz, e a paz é a diminuição da angústia. O que você está falando, Edson, é que houve uma diminuição da sua angústia. Olha que coisa linda. Porque esse leite veio quentinho, essa mãe chamada veio mais rápido. Olha, é bonito demais isso. E isso é a ciência da saúde mental. É transformar essa criança toda cheia de buraco, toda craquelada, mas ela tem o material dela, está todo conservado, ela não morreu. Então, algum artesão colou partes maiores desse espelho e você conseguiu se ver melhor. O doutor, esse doutor aqui que você colocou, que é o doutor Cláudio, quando ele dá aquele material para você, ele já deu um material para alguém que já estava esperando, nem sabia. Porque se um bebê está esperando há 50, 60 anos um cobertor que aquece, o cobertor que vem, mesmo rasgado, ele vai aquecer de qualquer jeito. Então, é isso que eu quero dizer. Vamos lá agora, viu, Edson, né, meus companheiros aí, eu quero dizer uma coisa assim, eu acho sensacional. A fala do inconsciente. A fala do inconsciente vem no jeito de pentear um cabelo. Eu estou te falando como psicanalista. Esse olhar que a gente tem, que o doutor Cláudio teve, esse olhar que a gente tem para o outro, uns identificam o jeito que um penteou o cabelo, outros identificam por uma imagem que o outro coloriu. A psicanálise ela é assim. O paciente ele senta, às vezes, no divã, olha a experiência clínica, ele senta no divã com ódio de você. Porque ali ele está transferindo aquela mãe, aquele sei lá eu quem, que não deu sei lá o quê, eu também não sei nem o que é. Então, ele vai, aos poucos, desenhando, através da raiva, através... eu não examinei o Edson, mas, certamente, em alguns momentos, o pincel dele vai forte, em outros, o pincel dele vai lento. Vai como uma pluma. Isso. Naqueles momentos do pincel... Porque eu olho, às vezes eu olho minhas crianças, quando elas escrevem, eu fui professora do Estado, minhas crianças eu vou olhar, tem crianças que escrevem e aqui a gente vê a marca do lápis ou da caneta, e outras não, você faz assim, você não vê. Ou, em outro dia, o contrário, né? Aquela que estava mais calma fica agressiva. Então, o pincel do Edson, interessante, né? Ele é o terapeuta. Ele é o terapeuta. As cores do Edson é o ar-condicionado da sala da terapia, é o ventilador, é o lanche que ele vai fazer para depois voltar para a análise dele. Edson, você tem um terapeuta que é um feixe de coisas sensacionais que você pode ter certeza que é o seu terapeuta. Por quê? Olha que coisa bonita essa frase. Porque nada faz o terapeuta, Edson. Nada faz o terapeuta, viu, Brasil? Nada. Se o paciente não tiver o talento da escuta, e o talento da escuta tem que ter coragem. Então, Edson, o que você fez nessa tela foi a coragem de enxergar a sua vida. E sabe como é que a gente chega na sua vida? Quando a gente chora, quando a gente treme, quando a gente se esconde, quando a gente tem vergonha. Isso tudo está nas tuas telas. Olha, pintar não é fácil. A arte não é fácil. Olha o Leonardo aí da Vinci. Leonardo da Vinci foi chamado pelo um nobre lá, né, um nobre, o conde de Milão, na Itália, e disse assim, olha só, esse paredão aqui você vai pintar alguma coisa nesse paredão. Aí falou lá o que ia pintar. E ele foi um dia, ficou olhando para a parede, olha, Edson, ficou olhando para a parede. Ele poderia pintar naquele mesmo dia, ou pelo menos começar. Mas ele era emoção. Ele queria colocar naquilo que foi falado para ele pintar a emoção de um artista. Porque pintar e desenhar e colorir não é fácil. Assim como a gente vê o paciente sofrer no divã,
O artista sofre na hora de expor o inconsciente dele, toda dor e todo sofrimento. Aí o Leonardo ia, aí o importante virou para o serviçal e disse: vem cá, o que esse homem faz todo dia lá, hein? Aí o fofoqueiro disse, né? Olha só, ele fica sentado olhando para a parede. E 4 dias se passaram. O 4º dia, a Santa Ceia. O 4º dia, a Santa Ceia. Né? Então, eu digo, 4 dias olhando para uma parede. Edson sabe do que eu estou falando. 4 dias olhando para uma parede, batendo com a cabeça na parede, para que as emoções viessem. E para que aquilo saísse dele e não do outro. Se eu quero a Santa Ceia, é a minha Santa Ceia. E na Santa Ceia tem que surgir daqui, ó. Tem que surgir daqui e daqui. Sim. Na Santa Ceia tem o quê? Detalhes. Tem até uma mulher atravessada. O que Leonardo quis dizer? Só ele sabe. Tá? Então, o que meu pai quer me dizer? Só ele sabe. E eu o estimulo para que ele possa me dizer e para que eu possa ajudar. Então, é o seguinte, tatuagem. E desenho no corpo. O corpo é o palco das emoções. Olha, gente, é desenhar no corpo, é pintar no corpo. Entendeu? É o que eu tenho que entrar aí, que nunca ouvi uma melodia, mas ele fez várias, sem ouvir uma. Então, isso é a arte que vem da onde? Se eu não escuto, eu componho? Que história é essa? Então, as emoções, elas não são faladas, como disse aqui a Savana, porque se não vem daqui, elas se denunciam pelas pontas dos dedos. É uma forma metafórica de falar. O Freud quis dizer o seguinte, uma coisa tão fácil para falar, né? E vai usar as pontas dos dedos onde interpretar é muito difícil. Então, Edson, eu quero dizer que tudo que você desenhou, eu falo desenhar, mas tudo que você pintou, tudo que você construiu, tudo que você coloriu, você ainda tem que ter tempo para ir. Não se preocupe. Porque é difícil mesmo. São emoções que você não viu. Mas é que você só tem. Pode nem dar nome a todas essas emoções. Mas o bacana foi aqui, ó. É aqui que eu sinto felicidade. Por que felicidade? Porque vomitar dá alívio. Demais. Demais mesmo. E, assim, gostaria de aproveitar até o ensejo para a gente conversar também com a doutora Érica, que dentro desse contexto aqui que a gente está construindo todo esse colorido, essa rede multidisciplinar de pensamentos, de desestigmatização, qual seria o papel da sociedade em geral, da sociedade civil, para essa desestigmatização? Por exemplo, as pessoas que estão assistindo aqui, não só a nossa live, mas também essa live vai ficar disponível, né, no YouTube, no Facebook também. Então, as pessoas vão poder assistir ao longo das semanas, dos meses, até mesmo dos anos. E se a pessoa se entender, assim, qual é o papel ativo que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer diferente para transformar esse cenário? Hein, doutora Érica? Sim. Bem interessante essas questões que você pontuou, né? Eu já vejo essa possibilidade de estar nessa live, né, como um dos papéis que a gente já está desempenhando nesse processo de transformação do Instituto. Temos trabalhado muito nesse sentido. Sempre foi muito comum os profissionais da área de saúde mental discutirem entre si, né, participarem de congressos onde só as pessoas de saúde mental, os profissionais, participavam, de ter um diálogo, né, muito voltado para os profissionais, para as pessoas que de alguma forma já fazem parte, né, tem alguma afinidade com essa área. O importante é poder ampliar, né, essa discussão, e é algo que a gente já está fazendo no Instituto. A gente tem iniciado alguns projetos com a parte de escolas, com clubes,
com a parte... temos um projeto aqui que trabalha a questão do corpo, a parte esportiva, Muay Thai e outras lutas. Então, nós possuímos alguns adolescentes e familiares que participam disso. O importante é poder ampliar essa discussão, né? Essa discussão não pode ser fechada no meio médico, entre psicólogos, entre os profissionais da saúde somente, né? A loucura, ela tem que, como eu já falei no início, ela está na vida, ela faz parte da nossa história enquanto seres humanos, e a gente tem que lidar com isso de várias formas. Então, quanto mais a gente tirar essa concentração de ações em algumas instituições e ampliar isso para o território, para a cidade, maior transformação a gente vai ter dessa forma, né, de se tratar, né? Eu não gosto de falar em doença mental, mas de pensar em saúde mental. E, assim, a importância também de que pensamos em... É um papel político, né? Não adianta eu estar falando isso tudo aqui se a gente não pensar também nas políticas que já existem, que já estão acontecendo, né? Quando eu falo trabalho do Instituto Municipal Nilo da Silveira, existe, né? Já acontece. E que a gente possa tentar entender melhor o que é isso, né? A Savana chegou a falar, né, durante a live, que ainda se pensa muito da pessoa que tem algum transtorno mental, tem que ir para o hospício, um hospital psiquiátrico, né? Isso ainda faz parte da cultura geral. As pessoas acham isso, as pessoas acham que o lugar de louco é no hospício, né? Então, assim, a gente não vai conseguir mudar nada se a gente também não conseguir chegar até o cidadão poder falar, olha, tem outras formas de se lidar com a nossa loucura, né? E isso é uma posição política, sim, né? A gente já tem os instrumentos, a gente já tem a coisa acontecendo, vamos apoiar, vamos entender um pouco melhor, né? Quando eu falei aqui que tem os serviços territoriais, hoje existem os centros de atenção psicossocial, o Edson falou de um, né? Que vem a substituir o hospital psiquiátrico, né? Então, aquele cliente não precisa mais, quando ele entra em crise, necessariamente ir para uma internação. Ele pode ter um acolhimento num serviço territorial, né? Um serviço que está dentro do território onde essa pessoa vive, de sua cultura, né? De suas relações. Ele não precisa ser tirado da sua casa e parar num local que antigamente nem se sabia se iria voltar mais esse concurso, né? Assim como a clientela que passou anos de sua vida morando dentro do hospital psiquiátrico, né? Eu quero ressaltar aqui que a gente já conseguiu que quase 300 pessoas retornassem para a cidade, pessoas que tinham, em média, 35 anos de internação no hospital psiquiátrico. Pessoas que, há 20 anos atrás, se achava que era natural, porque o hospital seria necessário. Eu já escutei isso, o hospital psiquiátrico é um mal necessário para algumas pessoas. E a gente veio provar que não. Essas pessoas, inclusive, estão morando em residências terapêuticas, né? A gente tem várias experiências, assim. Há um tempo atrás, eu recebi as fotos de alguns clientes, uma cliente que eu conheci há 20 anos atrás, que saiu há 10 anos em Pernambuco, né? Em Pernambuco, com outros clientes fazendo turismo, né? Que legal, cara, que lindo isso. Com 80 e poucos anos, né? Isso tem muito a ver, assim, essa cliente, ela é a mesma pessoa de antes, de pensar em essência, né? A gente é que mudou a forma de olhar, a gente que mudou a forma de tratar e de pensar em novas práticas, né, de acolhimento.
Então, assim, eu acho que é muito importante ressaltar que no Instituto, também, quando eu falo arte, cultura, lazer, tem todo um trabalho, tem todo um estudo, são pessoas que vêm dedicando, os profissionais, há vários anos, né? Não é uma coisa também de, vamos fazer uma atividade aqui porque eu estou afim. Né? Pode até ser também, né? Mas, assim, a gente pensa em projetos terapêuticos individuais, a gente trabalha em parceria com os CAPs, né? A gente pensa nessa participação dos familiares, dos vizinhos, das pessoas que conhecem esses clientes, né? E assim, é uma mão dupla, essa clientela que eu falei, com esses quase 300 que estão indo para a cidade, do convívio na cidade, a gente também está abrindo as portas do Instituto para receber a cidade. Né? A Savana falou das paredes coloridas, com a arte em grafite. A arte de rua, ela está também representada agora nas alamedas do Instituto Municipal Nisa Silveira, como outras tantas formas de expressão. Né? O Museu Imagens do Inconsciente, papel extremamente importante com seu acervo, né? Recebe visitação. Tem pessoas, vizinhas aqui no bairro do Engenho de Dentro, que nunca foram lá. Nunca foram lá. Conhecem outras coisas, mas assim, nunca teve um estímulo. Foi dito, olha, a gente tem esse trabalho riquíssimo, um acervo belíssimo. A gente tem um acervo histórico no Instituto Municipal Nisa Silveira, que fala dessa trajetória da psiquiatria no Brasil, nesse processo de transformação, né? E às vezes vem pesquisadores de outros municípios, de outros estados. Então, você perguntou o que a gente pode estar fazendo para mudar, é exatamente isso que a gente está fazendo agora, falando mais sobre essas questões, né? E que possam participar, né, apoiar esse processo de transformação, procurar qualquer dúvida, né? A gente tem o nosso a gente está criando um site, tá, do Instituto, temos a nossa página também, que a gente possa trocar, saber também o que cada um sente, o que cada um propõe. Todos nós somos atores nessa mudança. Ninguém está de fora, todos nós. Sim, demais. Fica esse convite para todo mundo. E o seguinte, nós temos aqui já mais de 1 hora já de live. O papo, dizem, né, que quando o papo é bom, ele passa rapidinho, né? O tempo voou. Então, eu gostaria de fazer uma rodada aqui com as considerações finais, que a gente possa dar os nossos últimos recados. Né? A gente pode finalizar com uma fala do Edson. Savana, eu quero aproveitar para assistindo, que Linha Tênue é tudo isso aí que todo mundo falou. Quem está assistindo, por favor, vocês podem ir lá na Cidade das Artes, vai conhecer o Instituto Nisa Silveira, porque o Linha Tênue é esse microfone para essas vozes que foram caladas, é esse palco. Então, essa é a missão. E dizer que o Edson, ele é um dos depoentes de 10 episódios, e dentro do Linha Tênue a gente também tem o músico Rodrigo Santos, que era do Barão Vermelho. Ele fala dos 25 anos que ele ficou na dependência química com o álcool e com a cocaína. É uma coisa muito comum, e até os dependentes químicos hoje são tidos como marginais. A gente precisa ter um olhar melhor de acolhimento para essas pessoas e para essa família. Tem a Núbia Oliver, que é bonita, que as pessoas falam gostosa não pode ter depressão, mas ela tem. Ela diz no comentário que ela fica 3 dias sem dormir e precisa tomar os remédios, precisa de medicação e de terapia. Então, quando alguém escreve que está numa terapia, não vai lá debochar. Embora eu não tenha um diagnóstico, embora eu não tenha nada para tomar remédio, eu faço terapia e amo, e deveria ter feito desde que eu nasci, desde que eu saí do ventre da minha mãe. Então, assim, isso me dá a possibilidade de entender as questões que vieram antes de mim. Eu tenho uma avó suicida que eu não conheci, minha mãe tinha 4 anos, e eu fui buscar terapia para entender essa dor da minha mãe e da minha avó que foi calada, porque eu não quero me calar. E eu acho que a vida é feita de relacionamento. E relacionamento é feita de exposição e vulnerabilidade. E entre dor e alegria, você encontra essa linha tênue. Não existe alegria extrema, tristeza extrema, aí o bicho pega. Então, assim, na nossa dor,
tem beleza. Na dor do Edson, a beleza é o quadro dele. Se você entra no cemitério, as flores nascem no cemitério. A questão é o seu olhar para a vida. E vida é isso aí, é gerar, é criar, é parir, é movimento e é para frente. Tá o Edson, um exemplo disso, que estava olhando para a morte. Hoje ele é pai de um, vai nascer outro, mandando ver, né, Edson? Vai nascer outro, geriu e fez nascer os quadros dele. Então, a gente está num momento de quebra de dogmas antigos, de crenças antigas, de paradigmas, trazendo o menino para perto, e a gente falando para nós, sensível. Edson que pintou um quadro de um parto. Eu acho que criar isso, é trazer a luz. E a gente, na verdade, eu acho que a condição humana, porque não somos iluminados, é de vários complexos, né? A gente tem vários complexos. E às vezes a gente tem sabotadores, como eu também tenho, e a gente tem medo. Então, assim, não tenha medo de nada. Peça ajuda a um profissional, não tenha vergonha, não brinca com um colega que escreveu no Facebook, não diz que é mimimi, que é besteira, que na tua época não tinha isso. Meu amor, às vezes tinha, e a pessoa não tinha coragem e acabava se matando. Às vezes tinha, e ela ia para o alcoolismo, ia para a agressividade, e não tinha uma luz no fim do túnel. E hoje a gente tem. Por isso que estamos aqui debatendo. Não desiste, a vida é bela. Então, assim, a gente está no momento de derrubar o que passou e criar uma nova história, tá? Gratidão, compareçam na 8 de novembro. Isso aí, compareço. Aliás, já deixo aqui também a dica. Quem quiser conferir a programação assim detalhada, dia a dia, hora a hora, direitinho com os detalhes, pode acessar o site da Cidade das Artes, o cidadedasartes.rio, e vocês vão poder conferir detalhadamente sobre a exposição e sobre todas as atividades que vão acontecer ao longo aqui do mês de novembro. Doutora Érica, muito obrigado também. Sim, eu gostaria muito aqui, né, de fazer uma chamada aqui às pessoas, que elas possam estar nessa luta com a gente, né? Manicômio nunca mais, né? Estão todos convidados a conhecer o Instituto Municipal Nisa Silveira, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio de Janeiro. Vamos recebê-los de braços abertos, né? Vamos participar para tentar construir novas práticas, né? Que a gente possa incluir e que aquele espaço centenário, né? Que é a nossa instituição, né? A instituição Nisa Silveira, que possa ser um local de inclusão, né? Que seja que possamos acolher as diferenças, que possamos trocar. Então, lembrando que todas as nossas atividades, elas não são voltadas somente para as pessoas que fazem algum tipo de tratamento em saúde mental, mas para qualquer cidadão da nossa cidade, né, que queira participar, né? Essa é a minha mensagem. Agradeço mais uma vez essa possibilidade de estar ampliando um pouco o nosso trabalho, assim, transmitindo em outros canais, né, como eu falei. É um costume muito grande nosso da saúde mental discutir sempre em cima de conceitos técnicos entre profissionais. É muito interessante poder estar participando desse nosso cotidiano com vocês. Muito obrigada pela escuta e pelo convite. A gente que agradece. Doutora Maria Zilda. Se falou muito em exclusão, em indiferença. Nós somos diferentes mesmo. O ser humano, com a sua singularidade, veja bem, singularidade. Um pensa de uma forma, age de outra forma. Diante de uma mesma situação, Maria, José, Cristina, cada um vai reagir de uma forma, vai ser criticado de qualquer jeito. O problema da saúde mental, desse doente afetado mentalmente, é porque existe realmente essa história com H, de que eles deveriam ficar presos porque eram perigosos, porque não poderiam aparecer na sociedade, porque eram diferentes. Olha só, eu junto tudo isso e digo que eles
Na verdade, não, eu não consigo, porque eu trabalho com o doente da mente, o doente mental, eu trabalho desde que eu me formei, porque eu vim de uma universidade que a gente já é preparado, já é estimulado a trabalhar com esse tipo de caso clínico, digamos assim, esse caso. Então, a diferença está no ser humano. É porque existe essa coisa, maluco, ela é doido, né? Assim, é doido. Aí, olha, cuidado, ele está com a pedra na mão. E aquele que está com a pedra na mão, pode ter certeza que ele não vai jogar, a não ser que ele esteja muito perturbado e desorientado e maltratado. Tá? Ele vai revidar de uma outra forma, não é de uma forma consciente. Então, olha só, todo mundo... Eu nunca ouvi falar que esses... Vou chamar pacientes, porque eu estou acostumada a chamar pacientes, tá? Esses pacientes não têm consciência. Não tiveram infância, não tiveram pai e mãe, sei lá. Então, se a gente for parar para pensar no ser humano, ele é tão igual, ele é tão parecido, ele é tão semelhante, mas cada um recebe de uma forma conforme a estrutura que tem mental. Então, não existe, eu não consigo chamar essa coisa da diferença, porque a gente é obrigado a falar, porque lá atrás eles foram hoje diferentes. Mas a gente agora, como ele está dizendo, a gente agora, interpretando, como eu entendi, né, a gente agora quer dizer que a gente, entre aspas, é farinha do mesmo saco. A gente é ser humano, e cada um com a sua reação. E, de acordo com a reação daquele ser humano, ele vai ser orientado para determinados profissionais. Ou vocês acham que um câncer pequeno e um câncer grande faz diferença na hora de morrer? Não faz. Então, é isso. Eu acho que eu vou chamar, ao invés de inclusão, eu vou dizer que é mais um. Uma outra forma de ser. Savana tem a singularidade dela. Deus, e como temos, mas olha só, a gente não entrou naquele quadro do doente mental, louco, maluco, perturbado pela eu que taca pedra. Então, foi isso aí que leva choque e que fica internado 30 anos. Então, acho que a gente parar para pensar, por exemplo, hoje em dia, hoje em dia, tem pessoas que escutam vozes e não são diagnosticadas como esquizofrênicos. Tem até um filme, Escutadores de Vozes, tem um filme aí passando. Interessante. Escutadores de vozes, entendeu? Para vocês verem, que seria tudo escutadores de vozes nem são esquizofrênicos. Será? Eu acho que a gente tem que caminhar muito para a gente classificar as coisas. É assim que eu penso. E eu agradeço muito a vocês por, permitirem esse momento nosso, e principalmente para trabalhos como Linha Tênue, que estão aí, que a proposta de Linha Tênue é falar a língua do povo. O que é povo? Pode ser um coronel, um general, pode ser, sei lá eu quem. Porque lembra da Lispector, que um cidadão literário aí disse, eu não consigo escutar, não consigo entender uma frase que você diz, que você escreve. Aí, na mesma ocasião, um adolescente disse, poxa vida, tudo que você escreve eu entendo. Um adolescente aí resolve muito a minha vida. Não é essa questão só da cultura, do saber, da sabedoria, da inteligência. O que nós temos que entender o que nós temos que entender é cada linguagem é como a mão na luva, é adequado para um. Tá? A gente, não sei se estarei viva, mas gostaria muito, não sei como isso vai acontecer, meu Deus, que não se fale mais dessa forma, com as pessoas que naquela época, eu nem sei dar o nome, que naquela época foram tratadas dessa forma. Eu entrei no prostíbulo do Rio de Janeiro, um nome famoso, tá? Onde ela baixa meretriz, vamos falar assim, no sentido de higiene e tudo. Eu encontrei várias pessoas saudáveis e várias pessoas com esse congelamento de espelho. E ali no mesmo lugar. E na época, prostituta, aleijados, doentes mentais chamados. Então, essa junção dessa tal exclusão é que deu essa diferença. Tem diferença no meu nariz, nos meus olhos, mas o humano é o mesmo. Só que a singularidade dele é que não é compreendida por qualquer um.
Aí nós, terapeutas, estamos aí para a gente poder ajudar a entender essa singularidade. É isso, eu agradeço muito. Edson, foi um prazer muito grande, assim, no meu coração. Quando eu falo prazer, eu falo de coração. Tá? Savana, você é um prazer para mim, sabe, sua delicadeza, Gui. E, Érica, eu me emocionei, confesso, eu e meu esposo, quando você apareceu na tela. Tá? A maneira como você falou, a delicadeza de você falar, aquilo ali sensibilizou até o meu esposo. Ela não falou nada de extraordinário, porque a própria instituição já é extraordinária. Ela só apresentou. Isso para a gente. Ele quis assistir ao filme. Olha, o filme da mídia. Então, é uma coisa fantástica. Deus abençoe a todos vocês, do meu coração. Eu estarei à disposição. E, se Deus quiser, dia 28, estarei lá também. Tá? Que maravilha. A gente que agradece demais. Reforço o convite, antes do Edson falar aqui, o convite para comparecer à exposição e a todas as atividades que estão acontecendo, vão acontecer na sala de leitura aqui da Cidade das Artes, que inclusive é um espaço ótimo para que vocês conheçam, né, um local ótimo para estudos, para empréstimos de livro, para buscar referências bibliográficas, enfim, tem um espaço infantil, ou seja, é um espaço multimídia, um templo do conhecimento, que eu indico que todos conheçam. E, sim, vale dizer também que a gente está seguindo todas as regras de ouro da prefeitura, a obrigatoriedade do uso das máscaras, a gente tem postos de higienização com álcool gel, vai estar tudo conforme o protocolo, um limite também de pessoas no ambiente. Então, é um ambiente seguro para que todo mundo possa aproveitar e participar, né? Assim como a Érica ressaltou para nós, assim, o nosso papel é participar, interagir, porque toda essa causa, toda essa história é uma história coletiva. Edson, muito obrigado. E nós gostaríamos de te ouvir. Eu vou abrir aqui teu áudio. Muito obrigado por estar participando aqui hoje conosco, Edson. Eu que agradeço pelo convite, e pegando a canja que a doutora aí falou, eu vivia nesse mundo, doutora, né? Nesse mundo onde as pessoas paravam a pedra e, às vezes, não tacava em ninguém, mas dava na própria cabeça. E quando eu comecei a procurar ajuda, eu vi essas pessoas que viviam nesse mundo, eu esnobava, eu até tinha um preconceito. Hoje em dia, através do que eu faço, da pintura, da arte-terapia e da arte em si, aprendi uma coisa muito boa, além de amar a vida. Hoje em dia, se eu passar debaixo de uma marquise e ver um rapaz, um senhor de idade, sentado, triste, com a pedra na mão, em vez de dar as costas para ele, hoje em dia eu gosto de sentar do lado dele e escutar a história dele. Que cada um tem uma história para contar e cada um pede ajuda, do jeito deles. E isso é muito importante, o que a senhora falou. Vamos escutar mais um pouquinho esse povo, que precisa de ajuda. E eu agradeço também a doutora Érica, ao espaço lá em si, ao Museu do Inconsciente, e mais ainda, a Anise da Silveira. Essa bandeira eu vou carregar para sempre, no meu coração e na minha cabeça. Porque graças a ela eu conheci a arte-terapia. Para mim foi uma vitória. E essa vitória eu quero passar à frente, para mostrar às pessoas, nunca desista de ser feliz. Porque Deus bota a gente num caminho entre espinho e pedaço de pedra. Você pisa no espinho e dá tropeção na pedra. E existe o barranco do lado. Mas no final desse caminho, há sempre uma luz. Nunca desista de chegar nessa luz. Não baixa a cabeça. O verdadeiro guerreiro nunca baixa a cabeça. Hoje em dia, como eu falei, eu sou apaixonado pela vida. Mas ainda, esse presentão que Deus me deu, isso tudo para mim, agradeço a arte-terapia, agradeço a arte. E poder contar essa história minha de vida, aquele que não tinha esperança nenhuma, hoje se tornar um artista e poder contar um pouco da minha história através do meu trabalho. Não só da minha história, porque tem pessoas que vê telas minhas e se vê através daquela história, um pouco daquele sofrimento. E às vezes se entrega, nunca se entrega, a gente não pode baixar a cabeça. Sei que é um tratamento pro resto da vida. Desculpa, eu falo assim, uma coisa que eu falo, você na faculdade, você se forma, mas na escola da vida somos sempre alunos, até o último dia de suspiro. A gente não pode abaixar a cabeça. Temos que ser guerreiros. Porque Deus
Deus escreveu certo por linhas tortas, não é isso que se fala? Então, na minha vida, ele escreveu através das cores. É isso que eu quero passar para as pessoas que forem lá ver meus quadros. Agradeço de coração mesmo, de coração pelo convite. E estou super feliz de poder contar essa história para o mundo. Essa aqui é a minha verdadeira verdade. Que lindo, que lindo, que lindo. Esse é meu pequeno Theo. O outro é Ian. Daqui uns meses já vai estar no meu colo. Dá tchau. Dá tchau. Olha aqui. Ele é meio tímidozinho ainda. Não, assim, uma das primeiras lives dele, imagina. Isso agradeço muito aos meus terapeutas, aos meus médicos, a vocês do Instituto, ó, essa vitória. Demais, demais. Sou um novo homem, apaixonado pela vida. Hoje em dia, se eu chorar, eu choro de alegria. Porque Deus me deu um grande presente. Muitas coisas que eu passei no passado, eu boto para a tela. E isso me faz paz, isso me traz paz. Isso, para mim, é importante. Se não fosse os médicos, hoje em dia, eu não estaria aqui. E se não fosse a terapia, se não fosse a arte, não estaria aqui. Se não fosse as cores, eu não estaria aqui. Eu só tenho que agradecer. Obrigado, obrigado, de coração. A gente que agradece transbordar todas essas cores aqui para nós. Um grande abraço e até a próxima. Isso, a gente vai se ver, a gente vai se ver. Até logo mais, até logo mais. Vai ter um papo, pessoalmente. Até breve, então. Grande abraço a todo mundo que participou aqui da live também. Obrigado, todo mundo interagindo aqui, mandando várias mensagens legais. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, vamos com Deus.